Naquela tarde abafada, em uma cidade pacata do interior, ninguém poderia imaginar que a rotina comum de um shopping se transformaria em palco de um espetáculo de humilhação pública. 2 viaturas chegaram derrapando diante da entrada principal. As portas se abriram com estrondo e 4 policiais desceram apressados, com passos firmes, como se estivessem prestes a capturar um criminoso perigoso. O público, que passeava distraído entre vitrines e cafés, parou de repente. Celulares foram erguidos, prontos para registrar cada segundo. No centro da cena, uma mulher negra, alta, vestindo uma camiseta verde simples e calça caqui, observava atônita o cerco que se formava ao seu redor. Seus olhos não escondiam o choque, mas também não demonstravam medo. Um dos policiais levantou um colar dourado com uma pedra de ônix, como se segurasse a prova de um crime grave. A voz dele ecoou com arrogância. "Pegamos no flagra!" A multidão reagiu com murmúrios e expressões de reprovação. Para todos ali parecia óbvio. Mais uma suspeita de furto. Mais uma história conhecida. As algemas frias apertaram os pulsos da mulher enquanto outro policial lhe dizia em tom debochado: "Não adianta negar, senhora. Você foi reconhecida." Ela permaneceu em silêncio. Não implorou, não gritou, não se debateu. Apenas ergueu o queixo com firmeza. Dentro dela, uma tempestade silenciosa se formava. Lembranças de treinamentos exaustivos, missões de risco, medalhas recebidas e juramentos feitos à lei. A ironia era cruel demais. Ali estava ela, uma capitã da polícia condecorada, sendo tratada como criminosa por homens que, se soubessem a verdade, a chamariam de senhora comandante. Mas ninguém sabia. Para a multidão, era apenas mais uma mulher negra acusada de roubar joias. Sussurros corriam como fogo em palha seca. Ela parece culpada. Mais uma ladra tirada das ruas. Enquanto isso, crianças puxavam as mãos das mães, sem entender, mas incapazes de desviar os olhos daquela cena que misturava preconceito, injustiça e espetáculo. As vozes dos policiais ecoavam mais alto a cada segundo. Um deles aproximou o colar a poucos centímetros do rosto dela, como se aquele objeto fosse a sentença final. Outro berrava para que a calçada fosse liberada, espalhando a multidão, mas também atraindo ainda mais curiosos, e, no entanto, em meio ao barulho, havia algo ainda mais ensurdecedor. O silêncio dela. Um silêncio cortante, quase desafiador, que separava os 2 lados de uma linha invisível. Seus olhos frios e atentos percorriam os nomes gravados nas placas dos uniformes. Memorizava, registrava, calculava. Não era apenas uma prisão. Era um teste cruel do próprio sistema que jurara proteger. Um sistema que agora a tratava como inimiga. O segurança do shopping, nervoso, suando frio, balbuciava depoimentos contraditórios. Disse que a vira perto do balcão de joias, mas não sabia afirmar se ela havia tocado em algo. Mesmo assim, os policiais não precisavam de provas. Bastava-lhes a convicção inflada pelo preconceito. E dentro dessa convicção florescia a arrogância que cega. Enquanto a empurravam em direção à viatura, a plateia começava a mudar de expressão. Murmúrios surgiam. Ela não parece uma ladra. Por que está tão calma? A dúvida começou a se espalhar. E naquela dúvida havia a semente da primeira reviravolta. O início de algo que logo ultrapassaria as paredes do shopping, invadiria jornais e sacudiria instituições inteiras. Mas, por ora, as algemas mordiam sua pele, deixando marcas no pulso. Ainda assim, seus lábios permaneceram fechados. O silêncio para ela era mais poderoso do que qualquer palavra. Ninguém ali imaginava que aquela mulher já havia liderado operações contra quadrilhas armadas, que já havia enterrado colegas que usavam o mesmo uniforme daqueles que agora a empurravam, que em combates reais já encarara a morte frente a frente, e agora, naquela viatura abafada, algemada no banco de trás, ela começava a arquitetar. O motor roncava, o rádio chiava com transmissões de rotina, mas dentro dela só havia um som, o peso da injustiça, pressionando cada batida de seu coração. O mais jovem dos policiais no volante não conseguia evitar.
Seus olhos a buscavam pelo retrovisor. E sempre que encontravam o olhar sereno dela, desviavam rápido, como se ardessem. No banco da frente, o sargento exibia o colar como troféu, falando ao rádio com orgulho, anunciando: suspeita sob custódia. Um caso encerrado, ele não fazia ideia de que o caso estava apenas começando. O sargento acreditava que havia resolvido um caso exemplar. Mal sabia ele que tinha acabado de acender o pavio de um escândalo que não apenas destruiria sua carreira, mas também colocaria em xeque a credibilidade de todo o departamento. No banco frio da recepção da delegacia, a mulher mantinha-se calada. Sua serenidade não nascia do medo, mas da estratégia. Aprendera nos anos de farda que o silêncio, quando bem usado, podia ser uma lâmina mais cortante que qualquer acusação, enquanto recordava sua trajetória da academia de polícia, onde se formou com honras, as operações em que comandou homens endurecidos sob fogo real. A ironia daquela situação a corroía. Era assim que o próprio sistema tratava uma de suas oficiais mais condecoradas, como criminosa. E não em relatórios escondidos, mas diante de câmeras, testemunhas e olhares de uma comunidade inteira. Dentro da delegacia, a cena não foi menos absurda. O ambiente fervilhava de conversas enquanto os policiais a conduziam como um troféu. Alguns servidores interromperam suas tarefas, lançando olhares curiosos. A mulher, com postura ereta e olhar fixo, exalava uma autoridade incompatível com a de uma ladra qualquer. O sargento, inflado de falsa convicção, gritava ordens: registrem, colham digitais, fotografem, façam a ficha. Humilhações rotineiras se acumularam. A câmera disparando o flash, os dedos pressionados contra a tinta, perguntas feitas em tom ríspido. Mas ela não cedia. Sua quietude era mais perturbadora que qualquer grito. Um dos oficiais mais jovens, já desconfortável, arriscou: a senhora tem algo a dizer em sua defesa? Ela o encarou. Um olhar firme e afiado que parecia despir o rapaz de qualquer certeza. Incapaz de sustentar a troca, ele desviou os olhos e rabiscou no relatório palavras vazias, apenas para mascarar a vergonha. O tempo passou. E com ele, a confiança cega do sargento começou a rachar. Murmúrios corriam pela estação. Ela se parece com alguém? É diferente. Não tem jeito de ladra. Os rumores aumentaram quando, em meio a uma pergunta banal, ela mencionou um nome. Não o seu, mas o de um capitão distrital de uma outra unidade. Um nome pesado, respeitado. E foi o suficiente para que os olhares na sala se transformassem. O nome que ela deixou escapar pairou no ar como uma lâmina invisível. Era o nome de um capitão distrital respeitado, um homem que lhe devia a vida após uma operação conjunta anos atrás. Ela não explicou nada, apenas soltou o peso do nome e deixou que ele ecoasse na sala. O sargento, tentando manter o controle, riu com desdém. Blefe barato, mas sua voz vacilou. O suficiente para que os mais atentos percebessem a primeira rachadura na sua confiança. A partir dali, a delegacia virou um caldeirão de rumores. Oficiais, discretamente, checavam bancos de dados, cruzavam fotos, verificavam relatórios. E o que encontravam não combinava em nada com a imagem de uma ladra de shopping, com decorações, operações de risco, liderança em situações de crise. Um currículo que fazia muitos dos presentes se encolherem diante da ideia de terem algemado a mulher errada. A revelação se espalhava pelos corredores em sussurros nervosos, mas ninguém tinha coragem de confrontar o sargento de frente. E a presença dela se tornara um espelho incômodo, refletindo não apenas os preconceitos que a cercavam, mas também a pressa, a arrogância e a falha estrutural que sustentavam aquele distintivo. Enquanto isso, do lado de fora, o escândalo já ganhava corpo. Os vídeos da prisão circulavam na internet, multiplicando-se em segundos. As redes sociais explodiam em indignação. Hashtags pipocavam exigindo justiça. Ativistas convocavam protestos. Repórteres já se aglomeravam na frente da delegacia, microfones em punho.
O que havia começado como uma prisão de rotina, agora ameaçava transformar-se em uma crise nacional. E, no centro do furacão, ela permanecia impassível. Cada respiração era calculada, cada olhar carregado de autoridade silenciosa. Porque sabia, a batalha não era apenas sobre sua prisão injusta, mas sobre o que ela revelava. A face oculta de um preconceito entranhado no próprio tecido da instituição que ela servira com honra. Quando o relógio já marcava a noite avançada, ela finalmente quebrou o silêncio. Não com explicações nem súplicas, mas com uma ordem simples, dita em voz firme ao oficial encarregado de sua ficha. Ligue para o chefe. O ar da sala congelou. O comando reverberou como trovão abafado. Não era o pedido de uma suspeita desesperada, mas a ordem de alguém que sabia a autoridade que carregava. Os policiais mais jovens sentiram nos ossos. Havia algo errado desde o início. O sargento tentou rir alto, zombando para manter sua autoridade intacta, mas o tremor em sua mão entregava que o controle já estava escapando. O sargento tentou recuperar o controle, falando alto, rindo, como se nenhum chefe realmente se importasse com um roubo de loja. Mas já era tarde. O olhar firme da mulher o fez vacilar diante de seus subordinados, e uma atmosfera pesada de dúvida tomou conta da sala. Poucos minutos depois, sussurros começaram a percorrer os corredores. O chefe estava a caminho, não apenas por suas palavras, mas por um sistema que já começava a revelar detalhes do passado dela. Fragmentos de um registro impecável que nenhuma negação poderia apagar. Quando o chefe entrou, acompanhado de veteranos do departamento, a delegacia se transformou em silêncio absoluto. Seu olhar encontrou o dela e, em um instante, toda a sala percebeu a verdade que ninguém estava preparado para encarar. Ela não era uma suspeita comum, nem uma estranha qualquer. Era Capitão Daniels, uma oficial com quase 2 décadas de serviço impecável, responsável por operações críticas, salvando vidas e mantendo seu distintivo com honra. O choque se espalhou como fogo. Aqueles que minutos antes a empurraram e zombaram, agora congelavam de vergonha, mãos tensas, olhares desviados, incapazes de encarar a autoridade que tinham subestimado. Ela não reagiu com raiva. Permaneceu em silêncio, mas cada fibra de sua postura transmitia poder. Sua autoridade se elevava sobre eles sem que precisasse levantar a voz. O chefe ordenou com tom firme e estrondoso: liberem-na imediatamente. Mas o estrago já estava feito. Os vídeos da prisão haviam viralizado. A cidade inteira assistia. E a questão não era mais sua inocência. Era o impacto profundo que aquele ato de preconceito e arrogância teria sobre carreiras, reputações e a própria confiança entre polícia e comunidade. Quando as algemas finalmente caíram, ela não sorriu nem atacou. Apenas ajustou a manga do uniforme, olhou cada oficial nos olhos e disse: é por isso que as pessoas não confiam em nós. No dia seguinte, as manchetes tomaram a cidade. As imagens da prisão repetidas em todas as telas, comentaristas debatendo preconceito, responsabilidade e a frágil confiança entre polícia e população. Mas para Capitão Daniels, tudo isso não era sobre vingança, era sobre transformação. Ao entrar na frente da imprensa, uniforme impecável, distintivo reluzente, marcas das algemas ainda visíveis, suas palavras cortaram o ruído da especulação. Ontem, fui tratada como criminosa por suposições, não por evidências. Se isso aconteceu comigo, alguém que dedicou a vida a este distintivo, imagine o que acontece diariamente com aqueles que não têm nenhum. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer aplauso. Um silêncio de confronto e reflexão. Até mesmo seus acusadores dentro do departamento se ergueram diante da multidão, cabeças baixas, percebendo que não apenas prejudicaram uma colega, mas expuseram falhas profundas que ela vinha combatendo há anos. A cidade exigia respostas. E pela primeira vez, a justiça não vinha apenas do distintivo. Vinha de uma mulher que se manteve firme,
calma e inabalável diante do preconceito. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia vibrar com cada detalhe do ocorrido. Televisões, jornais e redes sociais repetiam o mesmo cenário. A oficial algemada, calma, segura de si, enquanto a arrogância de alguns policiais era exposta para todos verem. Comentários, debates acalorados, indignação popular, tudo aumentava a pressão sobre o departamento. Dentro da própria delegacia, mudanças silenciosas começaram. Oficiais que antes ignoravam regras, agora observavam cada procedimento com mais cuidado. Chefe e veteranos revisaram protocolos, conscientes de que a reputação da corporação e a confiança da comunidade estavam em jogo. O capitão Daniels, por sua vez, não buscava vingança. Buscava uma lição maior. Sua presença era lembrete constante. A justiça precisa servir a todos, não apenas a alguns. Enquanto ela caminhava pelos corredores, ainda com a leve marca das algemas em seus pulsos, oficiais a observavam com respeito renovado. Jovens policiais que tinham presenciado o episódio sentiam um misto de vergonha e admiração. O capitão Daniels parou diante de cada um, seu olhar firme mas sereno, transmitindo uma mensagem clara sem precisar de palavras. Autoridade e coragem não dependem de posição, mas de caráter. Do lado de fora, a comunidade começou a agir. Grupos civis organizaram encontros com a polícia, buscando diálogo e maior transparência. A mídia acompanhava de perto, e a história da oficial injustiçada se tornou símbolo de resistência contra o preconceito institucional. Cada entrevista, cada relato da capitão Daniels reforçava uma verdade simples e poderosa. Quando a injustiça acontece, o silêncio estratégico e a coragem podem transformar o sistema. E, à medida que as manchetes diminuíam, o capitão Daniels retornava ao seu trabalho diário. Mas nada era mais como antes. Aquele episódio havia exposto falhas, mas também inaugurado um novo padrão. Oficiais passaram a respeitar protocolos com mais atenção, e a comunidade passou a confiar um pouco mais naqueles que dedicavam a vida à lei. Ela sabia que não havia derrotado o preconceito sozinho, mas havia mostrado que uma pessoa com convicção e coragem pode virar a maré contra a injustiça, e que por trás de cada distintivo deveria haver responsabilidade, empatia e honra. E, enquanto o sol se punha sobre a cidade, o capitão Daniels olhou pela janela do seu escritório. O brilho no horizonte refletia não apenas o fim de um dia, mas o início de uma transformação silenciosa, poderosa e inevitável. Enquanto o efeito de sua revelação começava a se espalhar, alguns oficiais mais jovens permaneciam paralisados, processando cada detalhe. Não era apenas uma questão de disciplina quebrada ou protocolos ignorados. Era uma realidade nua e crua. Eles haviam julgado alguém baseado em suposições e preconceitos. O sargento, ainda tentando manter a compostura, recuou alguns passos. A arrogância que antes o sustentava agora se desfiava em pequenas fissuras, visíveis para todos que o cercavam. Cada vez que a capitão Daniels olhava em sua direção, o brilho de sua autoridade silenciosa parecia atravessá-lo, expondo sua insegurança e falta de preparo. Enquanto isso, o chefe conversava discretamente com alguns veteranos, pedindo relatórios detalhados sobre o ocorrido. Fragmentos de informações surgiam, cada operação que a mulher liderara, cada salvamento arriscado, cada ação de liderança impecável. Quanto mais eles verificavam, mais impossível se tornava ignorar o erro cometido. Lá fora, a imprensa continuava pressionando. Repórteres e câmeras aguardavam qualquer movimento. Cada palavra que saísse da delegacia tinha potencial de viralizar ainda mais. A capitão Daniels, consciente disso, mantinha a calma. Sabia que cada gesto, cada olhar, cada silêncio estratégico era parte do jogo. Ela não estava apenas enfrentando os policiais à sua frente. Estava desafiando um sistema inteiro e deixando sua marca. A tensão dentro da delegacia começou a transformar os murmúrios em diálogos discretos. Alguns oficiais começaram a questionar suas próprias ações, sussurrando entre si.
olhando para os superiores com uma mistura de dúvida e respeito recém-descoberto. O poder do silêncio da Capitão Daniels se tornava cada vez mais evidente. Não precisava gritar, não precisava se defender. Cada movimento seu falava mais alto que qualquer acusação. No entanto, ninguém sabia o que viria a seguir. A situação estava prestes a evoluir, de simples constrangimento para um confronto que testaria cada relação de autoridade dentro do departamento. E a Capitão Daniels sabia disso. Cada segundo era calculado, cada passo pensado, porque a tempestade que ela começara ainda estava se formando, e ela estava pronta para conduzir cada centelha de caos para o momento certo. A delegacia, antes um espaço de rotina e ordens claras, transformou-se em um campo minado de tensão. Os sussurros que se espalhavam pelos corredores começaram a se intensificar. Oficiais olhavam uns para os outros, medindo reações, tentando entender quem seria responsabilizado pelo erro grotesco que haviam cometido. O sargento, já visivelmente abalado, começou a dar ordens desconexas, repetindo instruções que ninguém mais seguia com convicção. Alguns veteranos desviavam o olhar, evitando confrontos diretos, enquanto policiais mais jovens se sentiam divididos entre a lealdade à hierarquia e o respeito recém-descoberto pela autoridade silenciosa da Capitão Daniels. Ela, algemada ainda parcialmente pela manhã, caminhava pelos corredores com passos lentos, medidos, observando cada reação. Um movimento de mão, um suspiro nervoso, um olhar desviado. Tudo era registrado por sua mente calculista. Ela não precisava se mover rápido. Cada gesto seu criava ondas de desconforto que se propagavam entre os oficiais, expondo medos e incertezas que antes estavam escondidos sob a arrogância do uniforme. O clima começou a rachar alianças dentro da equipe. Um oficial mais antigo cochichou para o colega ao lado. Como deixamos isso acontecer? Outro, visivelmente constrangido, apenas balançou a cabeça, incapaz de responder. Alguns olhares se voltaram para o sargento, exigindo explicações que ele não tinha coragem de dar. A sala parecia vibrar com a tensão crescente. Cada segundo prolongava o desconforto, enquanto a Capitão Daniels permanecia imóvel, o centro silencioso de um poder que ninguém ousava desafiar. Ela sabia que ainda não era o momento de falar. A escalada do conflito precisava se desenrolar. Os erros dos outros precisavam se revelar sozinhos. Cada dúvida plantada em sua mente se tornava uma arma invisível. Cada hesitação que provocava entre os oficiais era uma vitória silenciosa. O caos interno da delegacia estava crescendo, e ela conduzia aquele crescimento com a precisão de alguém acostumado a liderar sob fogo. Enquanto os minutos se transformavam em horas, a Capitão Daniels olhou para o sargento e percebeu algo novo. Ele não estava apenas com medo dela, mas também do que poderia acontecer se a verdade se espalhasse mais. A confiança que antes sustentava sua autoridade estava agora corroída, e os policiais que dependiam dele para a orientação começavam a vacilar. Naquele instante, ficou claro. A tempestade que ela havia iniciado dentro do departamento não se limitaria à sua prisão injusta. Ela havia acendido um fogo que testaria cada relação de poder na delegacia, e a Capitão Daniels estava pronta para conduzir cada fagulha até a explosão final, mas ainda com a calma de quem sabe exatamente quando e como agir. O clima dentro da delegacia começou a se fragmentar. Oficiais, antes seguros de si, agora se olhavam com desconfiança. Pequenos atritos surgiam a cada instrução confusa do sargento, cada olhar de reprovação, cada hesitação na execução de uma ordem. O poder que antes parecia sólido desmoronava em tempo real. Um veterano, acostumado a liderar operações perigosas, finalmente falou em voz baixa, mas audível. Como podemos algemar alguém como ela? Sem confirmar nada,
O sargento tentou interromper, mas a capitão Daniels lançou um olhar frio que silenciou a sala inteira. Não era apenas autoridade. Era o tipo de olhar que revela a verdade sem precisar de palavras. Os oficiais sentiram o peso daquela presença. O veterano constrangido recuou, consciente de que agora não havia como disfarçar o erro. Outro oficial, mais jovem, ousou se manifestar, sua voz tremendo. Nós seguimos ordens. Ela apenas inclinou levemente a cabeça, como quem avalia cada fragmento de coragem e covardia. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Cada palavra dele soou fraca diante da evidência óbvia. Eles haviam julgado errado, e ninguém poderia mais fingir que estava tudo certo. Enquanto isso, o sargento tentava se firmar, gesticulando, tentando retomar algum controle. Mas seus próprios oficiais começaram a questioná-lo discretamente, trocando olhares e murmurando críticas. Cada tentativa de reafirmar a autoridade parecia escorrer por entre seus dedos, deixando-o mais exposto a cada segundo. A capitão Daniels, por sua vez, não precisava intervir. Cada reação, cada hesitação, cada sussurro se transformava em uma peça do seu plano silencioso. Ela estava transformando a própria desordem em uma lição para aqueles que subestimaram sua experiência e julgamentos. Então, uma das jovens oficiais se aproximou, olhando para a capitão Daniels com uma mistura de respeito e arrependimento. Capitão, nós não deveríamos ter. A mulher não respondeu imediatamente. Um leve gesto de mão bastou para acalmar a tensão e afirmar sua presença. Não era punição, era autoridade. Um lembrete silencioso de que liderança não é gritar ordens, mas impor respeito pela verdade. O sargento, agora visivelmente abatido, se afastou, murmurando para si mesmo, enquanto outros oficiais começavam a se reagrupar, conscientes de que estavam sendo testados não apenas por uma colega, mas pela própria integridade de todo o departamento. No meio desse caos controlado, a capitão Daniels permanecia firme, cada movimento calculado, cada olhar estratégico. Ela sabia que aquele era apenas o começo do confronto, o momento em que os erros individuais se transformariam em uma lição coletiva que ninguém na delegacia esqueceria tão cedo. O anúncio do chefe reverberou pela delegacia como um trovão silencioso. Uma investigação interna completa seria aberta. Cada palavra dele carregava peso, mas também gerava tensão, medo e expectativa. Os oficiais, que outrora se sentiam confiantes, agora se encolhiam sob o peso da responsabilidade e da verdade que não podiam mais ignorar. Cada olhar se desviava, cada gesto se tornava medido, porque todos sabiam que a capitão Daniels não era apenas uma colega injustiçada. Ela era uma autoridade moral que não mais se deixaria calar. Enquanto alguns tentavam racionalizar suas ações, lembrando a si mesmos que apenas seguiam ordens, outros já percebiam que essa justificativa não teria mais efeito. A investigação prometia não apenas revisar procedimentos e protocolos, mas revelar, em detalhes, o nível de preconceito, arrogância e julgamento apressado que permeava o departamento. Era um espelho que muitos oficiais prefeririam nunca encarar, mas agora estavam obrigados a fazê-lo. Daniels, por sua vez, manteve o silêncio estratégico. Não era a vingança que guiava seus passos. Era uma determinação calculada, uma promessa silenciosa de que a injustiça não passaria despercebida. Cada movimento seu, cada olhar firme lançado sobre a delegacia, comunicava algo que nenhuma palavra poderia expressar completamente. Ela estava ali para garantir que a verdade fosse ouvida e que os erros fossem corrigidos. Enquanto as câmeras ainda gravavam, registrando cada detalhe do ocorrido, Daniels respirava fundo. Aquele episódio, que poderia ter sido apenas uma humilhação pessoal, agora se tornava uma plataforma para mudanças reais. Ela sabia que não se tratava apenas dela. Tratava-se de todos aqueles que, ao longo dos anos, foram tratados injustamente
julgados por suposições, ignorados ou invisibilizados pelo sistema que deveria protegê-los. O departamento começou a mudar imediatamente. Oficiais que antes se apoiavam em arrogância e protocolos rígidos, agora tinham que lidar com a introspecção forçada. Procedimentos foram revisados, treinamentos reforçados, e a hierarquia começou a reconhecer a necessidade de supervisão mais atenta e humana. Cada relatório, cada testemunho e cada gravação de câmeras de segurança passaram a ser avaliados com mais cuidado. E a palavra preconceito não podia mais ser ignorada. Ao mesmo tempo, a Capitão Daniels começou a usar sua visibilidade para falar de injustiças que iam além de sua própria experiência. Entrevistas foram concedidas não para autoafirmação, mas para denunciar falhas sistêmicas, discutir casos de abusos de poder e inspirar mudanças. Sua mensagem era clara. A lei só é justa quando aplicada igualmente, quando todos os envolvidos são tratados com dignidade e respeito. E, acima de tudo, quando aqueles que trabalham dentro do sistema se mantêm vigilantes contra suas próprias falhas humanas. Enquanto Daniels caminhava pelos corredores da delegacia, agora livres das algemas que haviam simbolizado sua injustiça, ela observava cada rosto. Alguns olhares se desviavam, cheios de vergonha. Outros, especialmente os mais jovens, agora a encaravam com respeito genuíno. Ela não precisava dizer nada. Sua presença ereta e imperturbável transmitia autoridade, experiência e integridade. Cada gesto era medido, cada passo carregado de propósito. A força silenciosa que antes perturbava os oficiais, que aprenderam, agora irradiava como um símbolo de transformação e promessa de justiça. E, enquanto os dias se transformavam em semanas, a influência de Daniels cresceu. Oficiais começaram a questionar procedimentos rotineiros, a analisar decisões passadas, a ouvir relatos de cidadãos que antes eram ignorados. Um novo padrão começou a emergir. Protocolos baseados não apenas em regras, mas em empatia, responsabilidade e reflexão crítica. Do lado de fora, a comunidade também reagia. Cidadãos que haviam testemunhado o incidente começaram a organizar encontros com policiais, buscando diálogo e transparência. Ativistas, jornalistas e líderes comunitários reforçavam a narrativa de que mudanças reais só seriam possíveis quando casos como o de Daniels fossem estudados e compreendidos. Cada entrevista, cada depoimento público da Capitão Daniels criava um efeito cascata, inspirando confiança, mas também exigindo responsabilidade daqueles que juraram servir a lei. Para Daniels, a transformação não era apenas institucional, era pessoal. Cada passo que ela dava no caminho da reintegração e do trabalho diário era uma lembrança de que autoridade verdadeira não se impõe pelo medo ou pela violência, mas pela coragem, pela integridade e pela capacidade de agir mesmo quando ninguém está olhando. Ela estava reconstruindo não apenas um sistema, mas a própria percepção do que significa ser policial ou qualquer pessoa que defenda a justiça. Ao mesmo tempo, o departamento enfrentava turbulências internas. Alguns oficiais, que antes se sentiam invencíveis, agora questionavam suas próprias decisões, hesitando diante de procedimentos que antes realizavam automaticamente. Pequenos conflitos começaram a surgir, confrontos entre aqueles que reconheciam a necessidade de mudança e aqueles que resistiam, apegados à velha hierarquia e à arrogância que quase destruiu a reputação de Daniels. Mesmo assim, a Capitão Daniels não se deixou distrair. Cada desentendimento, cada dúvida, cada medo que surgia em seus colegas era registrado mentalmente. Ela sabia que o verdadeiro teste da reforma não seria apenas nas palavras do chefe ou nos relatórios oficiais, mas na maneira como os oficiais mudariam sua prática diária, como aplicariam a lei com mais justiça e consciência. O peso da responsabilidade era enorme, mas Daniels estava pronta.
Ela se tornou não apenas uma líder dentro do departamento, mas um símbolo de resiliência e transformação. Cada decisão sua, cada movimento, cada discurso público ecoava a mensagem de que a justiça não é apenas uma função do poder, mas um compromisso com a verdade, a igualdade e a integridade. E enquanto ela se afastava das câmeras, ombros firmes, postura ereta, o mesmo silêncio que antes perturbaria os oficiais, agora se transformava em uma força quase tangível. Uma promessa silenciosa. A justiça, mesmo atrasada, não seria negada. Não apenas para ela, mas para todos que, silenciosamente, aguardavam que o sistema reconhecesse seus direitos, sua dignidade e sua humanidade. No fim das contas, Daniels entendia que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios. Mas havia plantado a semente da mudança, acendido a fagulha da reflexão e da responsabilidade. E cada passo que ela dava pela delegacia, cada palavra ponderada em entrevistas públicas, cada ação estratégica dentro do sistema judicial, reforçava a ideia de que mesmo quando o mundo falha, uma pessoa com convicção pode mudar o curso da história. A tempestade que começou com um erro brutal de julgamento transformou-se em uma oportunidade de reconstrução. E enquanto a Capitão Daniels seguia seu caminho, sabia que o trabalho ainda estava apenas começando. Não havia glória, não havia vingança, apenas uma missão clara: tornar a justiça real, visível e inegável para todos. E, enquanto a noite caía sobre a cidade, os corredores da delegacia, antes silenciosos e opressivos, agora pulsavam com uma energia diferente, uma energia de mudança, reflexão e promessa. A justiça não estava mais escondida atrás de preconceitos ou erros. Ela começava a emergir lenta, firme e irrevogavelmente.